Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Somar e Aprender Matemática, com o professor Lucas Almeida. No vídeo de hoje falaremos sobre o plano de estudo do doutorado do primeiro ano do ensino médio, dando ênfase à segunda semana. Na segunda semana, o PET do primeiro ano vai falar um pouco sobre notação científica, E aí ele diz: números muito grandes ou muito pequenos são frequentemente encontrados na ciência em geral, e escrevê-los em notação científica facilita fazer comparações e cálculos, sem o auxílio de calculadora. É um resumo bem simples do que seria notação científica, onde ela serve para facilitar as contas. Muitas vezes trabalhamos com números muito grandes, principalmente na área de química, física e biologia, ou números muito pequenos. E aprender notação científica vai nos auxiliar na operação desses valores de forma mais simples. Então, observem que o PET traz a definição de notação científica, a sua forma de escrever. Basicamente, para me escrever o número na forma de notação científica, eu escrevo dessa forma aqui, o número m, vezes 10 elevado ao expoente n. Tá? Eu convido a vocês, se vocês ainda não sabem muito sobre notação científica, a assistir os nossos vídeos no canal. Neles, vocês encontrarão uma revisão de potências, estudarão também potências de base 10 e também tem outro vídeo exclusivo sobre notação científica. Com eles, eu imagino que vocês conseguem entender bem o que vem a ser notação científica. Mas, aqui nesse vídeo também, a gente vai relembrar alguns conceitos. Então, o PET continua. Sendo m um número real igual ou maior que 1 e menor do que 10. Para esse m existir, ele tem que ser um número igual ou maior do que 1 e menor do que 0. Então, isso é muito importante. Então, em resumo, o número antes da vírgula tem que ser igual ou maior que 1 e menor do que 0. Tá? Então, observe que o número m aí pode assumir qualquer valor. Então, desde o... Opa, aqui tem um errinho, tá? Vocês desconsiderem aqui esse 0, tá bom? Então, o algarismo antes da vírgula pode assumir o valor 1, o valor 2, o valor 3, o valor 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São esses os valores que o meu m pode assumir. Aí, ele dá aqui um exemplo. Vamos imaginar ter que calcular o valor 50 bilhões vezes 0,0005. Então, para a gente resolver essa conta, lógico, eu poderia tentar usar uma calculadora, mas na maioria das vezes as calculadoras básicas não têm condição de resolver essas contas. Então, vocês precisariam usar uma calculadora científica. Tá? Então, como é que ficaria então esses cálculos? Então, para mim resolver sem o auxílio da calculadora, o que eu faço? Primeira coisa é transformar esse número 50 bilhões vezes 0,005 em notação científica. E como é que eu faço isso, gente? A representação do número em notação científica é m vezes 10 elevado a n. Tá? Então, observa que o algarismo que vai ser o meu m vai ser o número 5. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. 5 vezes 10, elevado a qual potência? Basicamente, o que eu devo observar? Eu devo observar quantas casas a minha vírgula andou, para chegar até aqui no 5. Então, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas. Então, o meu n aqui vai ser o 10. Ok? Entenderam a ideia? Então, como é que eu faço para transformar o número em notação científica? Sendo ele maior do que 0, o que eu faço? Eu pego o algarismo, o primeiro algarismo, multiplico vezes 10, e aí eu conto quantas casas a vírgula se deslocou para a esquerda. Olha só, nesse nosso exemplo aqui, a vírgula se deslocou 10 casas para a esquerda. Então, o número 5 bilhões em notação científica é 5 vezes 10 elevado a 10, que já está aqui. Agora, como é que eu chego nesse número em notação científica? 0,005 em notação científica. Bom, vou ter que pegar novamente aqui o primeiro número meu que eu tenho aqui, igual ou maior do que 1, e menor do que 10. No caso aqui é o 5. E vou colocar ele aqui. Tá? E aí, esse número eu devo multiplicar vezes 10 elevado a um expoente. Tá? E quem vai ser esse expoente? Observe nesse caso aqui, nos 50 bilhões, a minha vírgula se deslocou para a esquerda. Agora, no 0,0005, a minha vírgula vai ter que se deslocar para a
direita. Olha só, para a direita. Então, quantas casas a minha vírgula se deslocou para a direita? Ó, 1, 2, 3, 4 casas. Então, aqui, ó, eu vou ter que colocar o expoente negativo e colocar, ó, o número 4, ok? Então, em resumo, sempre que a minha vírgula se deslocar para a esquerda, né, eu vou colocar a potência e esse valor vai ser positivo. Sempre que a minha vírgula tiver que se deslocar para a direita, né, eu vou contar quantas casas decimais, né, a vírgula se deslocou para a direita e a minha potência vai ser negativa. Bom, definido quem são os meus números em notação científica, como é que eu faço para operar? Basicamente, ó, eu vou pegar esses valores aqui de m, né, que no caso aqui é 5 e 5, e vou multiplicar, e também vou multiplicar as minhas potências de base 10. Olha só, então eu vou ter 5 vezes 5 vezes 10 elevado a 10 vezes 10 elevado à quarta. Tá? Observe que 5 vezes 5 eu tenho 25, e 10 elevado à décima potência vezes 10 elevado a menos 4 é uma multiplicação de potências de mesma base, né? E aí, quando eu tenho esse tipo de multiplicação de potências de mesma base, eu posso conservar a base, né? E aí somar os expoentes. Aí você vira para mim e fala assim, professor, mas você não falou somar, aqui tem um sinal de menos. É porque aqui é o seguinte, ó, vou abrir para vocês aqui, ó. Aqui é o seguinte, ó, eu tenho 10 elevado a 10 vezes 10 elevado a menos 4. Então, o que eu faço, gente? Basicamente, eu conservo a minha base e somo os expoentes, né? Então, é 10 mais menos 4, ok? E aí, eu vou ter, ó, uma multiplicação de sinais, mais vezes menos a menos. Isso aqui vai me dar 10 elevado a 10 menos 4, que é 10 elevado à sexta potência, ok? Então, é por isso que aparece o menos aqui, tá? Então, 10 menos 4 é 6. Então, isso é a mesma coisa de 25, observe que tem um errinho aqui novamente, ó. Isso daqui é 25, tá, gente? Eu até corrigiu aqui embaixo. Então, 5 vezes 5, 25. 10 elevado a 10 vezes 10 elevado a menos 4, né? Vai dar 10 elevado a 10 menos 4. Isso daqui vai dar 25 vezes 10 à sexta potência, tá? Tudo bem? E 25 vezes 10 à sexta potência é a mesma coisa que 25 vezes 1 milhão, né? E esse valor é 25 milhões, tá bom? Se você não sabe como proceder essa conta aqui, ó, é o processo inverso, né, da notação científica, né? Você tem, então, aí, ó, deixa eu fazer aqui no cantinho para vocês. Você tem 25 vezes 10 elevado à sexta, né? Então, 10 elevado à sexta, ó, eu vou contar, então, aqui o número de casas que a minha vírgula vai se deslocar para a direita. Vão ser 6 casas. Então, eu vou colocar, ó, 25, e aí eu vou contar mais 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. E aí, isso vai me dar 25 milhões, tá? Vamos continuando, então. Aqui também tem um outro errinho aqui, tá? Não precisa a gente preocupar muito, mas olha só. Aqui, ó, a menininha aqui, esse bonequinho, está falando que 50 bilhões de notação científica é 10 elevado a 10. Só que ele suprimiu aqui, ó, o valor 5. Então, é 5 vezes 10 elevado a 10. Da mesma forma aqui, ó, 0,05 em notação científica é 5 vezes 10 a menos 4, tá? E aí, logo após, né, ele faz aí um alerta. Ó. Note que as operações envolvidas são muito simples. Efetuar 5 vezes 5 e 10 menos 4 é bem mais fácil do que multiplicar 50 bilhões vezes 0,005. Entendeu? Então, é por isso que a gente usa tanto a notação científica, porque ela simplifica as operações, tá? Então, note que a notação científica é muito importante para o cálculo de valores extremamente grandes ou extremamente pequenos, tá ok? Então, agora, nessa segunda semana, vai vir uma bateria de exemplos e exercícios. Então, tem aqui 2 exemplos. Esses exemplos estão aí resolvidos já no PET de vocês, mas mesmo assim, eu vou resolvê-los aqui com vocês, porque eu acho que é importante resolver com vocês, tá ok? Então, no primeiro exemplo, nós temos 9,42 vezes 10 à quinta potência, dividido por 1,2 vezes 10 à segunda potência, tá? Como aqui eu tenho uma multiplicação no numerador e uma multiplicação no denominador, eu vou dividir isso como se fossem 2 operações, tá? Como se a primeira aqui fosse
9,42 dividido por 1,2, né? Isso aqui vezes 10 à quinta potência dividido por 10 ao quadrado, tá? Observa aqui, gente, ó. Então, basicamente, eu tenho que resolver essa divisão aqui, né? Da minha parte racional e depois dividir, né, essa minha potência de 10 aqui, tá? Então, eu vou ter 9,42 dividido por 1,2, né? Eu estou com a colinha aqui, vai dar 7,85. Vai dar 7,85, tá? Se você não conseguiu fazer essa conta aí, né? Pode usar a calculadora, não tem problema, né? O número racional aí. Vezes, agora eu vou dividir a potência de 10. Então, dividir uma potência de 10, né? A gente faz uma operação inversa do que a gente fez no exemplo anterior, né? Se na multiplicação a gente conserva as bases e soma os expoentes, na divisão a gente conserva a base, né? A minha base é 10, é isso? E aí eu subtraio os expoentes. Aqui vai dar 5 menos 2, tá? Então, esse meu valor em notação científica vai ser 7,85 vezes 10, 5 menos 2. Então, 9,42 vezes 10 à quinta dividido por 10,2 vezes 10 ao quadrado é a mesma coisa que 7,85 vezes 10 à terceira. Tá joia? Vamos continuando aqui. Novamente, né, eu tenho aqui uma divisão também. Para a gente fazer essa divisão, eu vou novamente dividir aqui em duas multiplicações, tá? Então, observa que na parte de cima tem 8,64 vezes 10 a menos 3, e na parte de baixo, 3,2 vezes 10 a sexta potência. Então, eu vou fazer aqui a divisão, ó, 8,64 dividido por 3,2 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 10 a sexta potência. Então, isso aqui é só para a gente entender um pouco melhor. Com o tempo, vocês vão fazer isso automático, tá? Mas eu dividi aqui só para vocês entenderem um pouco melhor o que está acontecendo. Então, dividindo aqui 8,64 por 3,2, vai dar 2,7. 2,7 vezes... E agora, dividindo 10 elevado a menos 3 dividido por 10 a sexta, né? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Eu conservo a minha base é o 10, e aí eu subtraio meus expoentes. Então, eu vou ter 3 menos 6. Bom, então, meu resultado vai ser 2,7 vezes 10 menos 3 menos 6 vai dar menos 9, tá? Observe que eu fiz um pouco diferente do que está aí no PET de vocês, porque eu acho que é uma forma mais simples de vocês entenderem, ok? Então, basicamente, o que vocês vão fazer nessa divisão aí de dois números na forma de notação científica é dividir, né, a minha parte racional e depois dividir a minha potência de 10, tá bom? Continuando, a gente vai ter aqui a atividade 2, né, que pede que a gente escreva em notação científica os números dados a seguir. Então, observe que foi dado aqui alguns números e a gente vai ter que escrever eles na forma de notação científica. Então, vamos só relembrar aqui. Qual que é a forma, né, de notação científica? É um número m, né, vezes 10 elevado a um número n. Então, esse meu valor m pode assumir qualquer valor maior do que 1 e menor do que 10. Esse meu valor n aqui pode assumir qualquer valor inteiro, tá? Então, vamos lá. Basicamente, né, como eu falei para vocês, o que a gente vai observar? A gente vai observar o que vai acontecer com a minha vírgula, né? Para que esse m aqui, ó, seja um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, número natural, né? Então, olha só, onde é que está a minha vírgula aqui, ó? Então, para mim ter apenas um valor antes da vírgula, essa minha vírgula tem que se deslocar até o 1 aqui, ó, até antes do 2, ou após o 1, tá vendo? Ela tem que se deslocar para cá. Então, quantas casas a minha vírgula vai andar, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas a minha vírgula andou. Não é isso? Então, como é que vai ficar esse meu número de forma de notação científica? Eu vou escrever o número 1, não é? Coloco a vírgula, escrevo todos os outros valores. Bom, vezes 10 elevado a n. E o n, né, vai ser esse número de casas que a minha vírgula se deslocou, né? Que foram 11 casas.
Então, isso aqui vai dar vezes 10 elevada a 11. Olha só, então a minha vírgula se deslocou 11 casas para a esquerda, a minha potência fica positiva, né? E eu coloco o 11. Da mesma forma aqui, ó, eu vou contar novamente, né? Quantas casas a minha vírgula vai deslocar para a minha esquerda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A minha vírgula vai sair daqui, vai ter que ir até aqui, ó. Isso aqui vão ser 6 casas, não é isso? Então, esse número de notação científica vai ser 4, né? E aí eu escrevo todo o restante dos números, isso tudo vezes 10 elevado a n. Quem é meu n? O número de casas que a minha vírgula se deslocou. No caso, foram 6 casas. Então, meu n vai ser o 6. Continuando aqui, ó, observe. Aqui, a minha vírgula estava deslocando para a esquerda. Agora, olha nesse exemplo da letra C. A minha vírgula vai sair daqui, ó. E para eu ter um valor significativo, né, antes da vírgula, ela vai ter que se deslocar até aqui, ó, logo após o 2. Então, quantas casas ela vai ter que se deslocar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, eu vou ter 2, né? Escrevo a vírgula, então esse é meu algarismo significativo antes da vírgula. E aí, eu reescrevo o restante dos valores. 5, 4, 5, 8. E aí, esse número todo eu multiplico por 10 elevado ao número de casas que a minha vírgula se deslocou para a direita, que foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Só que observa, agora a minha vírgula se deslocou para a direita. Então, o meu expoente é negativo. Tudo bem? Continuando, então, aqui, ó. O exercício D é bem parecido com o C, né? Novamente, a minha vírgula vai deslocar para a direita, ela vai ter que sair daqui e vir até aqui logo após o 2, não é isso? Então, vai deslocar 1, 2, 3, 4 casas, né? Vamos deslocar 4 casas. E o meu algarismo significativo antes da vírgula também vai ser o 2, não é isso? Eu reescrevo, então, o restante dos números. Então, eu vou ter 1, 5, 3, 2... E aí, eu vou multiplicar, né, vezes 10 elevado ao número de casas que a minha vírgula se deslocou para a direita. Então, foram 4 casas para a direita, meu expoente fica menos 4. Tá joia? Então, esse aí é o nossa segunda atividade da semana 2, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Se teve alguma dúvida em alguma passagem, pausa o vídeo, tenta responder, né? Se não, volta novamente, assiste novamente, que eu acredito que vai contribuir. Mas se mesmo assim persistir a dúvida, pergunte aí embaixo que a gente tenta orientar, tá? Agora, na atividade 3, né, também continua com expressõezinhas, né? Pede para determinar o valor das expressões dadas apresentando o resultado na notação científica. Então, o exercício é bem parecido com a atividade 2. No entanto, em vez de ter agora só multiplicações, a gente vai ter divisões. Então, eu oriento que vocês sigam o mesmo passo quando a gente resolveu os exemplos. E foi o quê, gente? Basicamente, né, eu vou dividir isso daqui entre uma divisão, né, da minha parte inteira aqui, né, da minha parte racional, e depois pegar, né, e dividir as minhas potências de base 10. Então, eu vou ter 9,225 dividido por 1,5, isso tudo vezes 10 elevado à sexta potência, dividido por 10 elevado a menos Q. Então, agora eu vou proceder à divisão, né? Essa é a minha primeira parcela, e depois eu faço a divisão da segunda parcela. Então, vamos lá. Eu vou ter 9,6225 dividido por 1,5. Isso aqui, vocês podem fazer essa divisão aí, se não conseguir fazer no lápis, né? Usando a calculadora, né? Esse resultado aí a gente sabe que vai dar 6,415, não é isso? E aqui, né, a gente sabe que isso daqui vai ser 10 elevado a 6, conservo a base, né? E aí eu subtraio os expoentes. Então, 6 menos 5. Continuando, a gente vai ter 6,415 milésimos, né? Vezes 10. Aqui, menos vezes menos, eu vou ter mais, né? Então, eu vou ter 6 mais 5, tá ok? E isso daqui vai me dar 6,415 vezes 10. 10 elevado a 6 mais 5, 11. Ok? Então, recapitulando. Divido aqui, né, a minha parte racional, 9,6225 dividido por 1,5 e divido a minha potência de base 10, tá?
Aqui é uma divisão normal, você pode usar com a sua calculadora aí, se você não estiver conseguindo ainda, né? E aqui uma divisão de potências de mesma base, onde você conserva a potência e subtrai os expoentes, tá bom? A letra B a gente vai fazer praticamente da mesma forma, eu vou ter 8,25 dividido por 5 vezes 10 elevado à sexta dividido por 10 elevado à terceira. Isso daqui vai me dar... Bom, essa divisão aqui, 8,25 dividido por 5, vai me dar 1,65. E a divisão de potências de mesma base, né, eu vou conservar a minha base, que é o 10, e vou subtrair os expoentes. Então, eu vou ter que 6 menos 3, né? Então, isso aqui vai me dar 1,65 vezes 10 elevado a 6 menos 3, 3, ok? Isso aqui são as nossas respostas, tá bom? Vamos continuando então, galera. Então, pessoal, continuando, nós temos a letra C e a letra D. Observem que agora eu tenho uma multiplicação, né, de dois números em notação científica, tá? Para facilitar nossas contas aqui, eu vou reagrupar essa multiplicação, tá? Então, eu vou pegar aqui, vou multiplicar as minhas partes racionais aqui, né? Então, eu vou ter 3,2 vezes 1,6. Isso aqui vai facilitar bastante para mim, né? E depois eu vou multiplicar as minhas potências de 10. 10 elevado à terceira potência vezes 10 elevado a menos 2, tá bom? Então, isso daqui, 3,2 vezes 1,6 vai dar 5,12, tá bom? E aí eu vou continuar a multiplicação agora das minhas potências de mesma base, tá? Na multiplicação de potências de mesma base, como a gente já viu, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, eu vou ter 10, né, elevado a 3 mais menos 2, tá bom? Observa que eu vou ter que colocar entre parênteses, porque eu vou ter que multiplicar esses dois sinais. A gente vai ter 5,12 vezes 10. Agora aqui, multiplicando esses dois sinais, mais vezes menos, a gente sabe que é menos. 3 menos 2 vai ser 1, tá bom? Agora a letra D. Para facilitar nossas contas, eu vou primeiro multiplicar, né, a minha parte racional e depois eu vou multiplicar as minhas potências de base 10. Então, eu vou ter 0,5 vezes 5,2 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 10 elevado a 23. 0,5 vezes 5,2, isso daqui dá 2,6, né? Vezes 10. Aqui, de novo, eu tenho potências de mesma base. Potências de mesma base na multiplicação, eu conservo a minha base e somo os expoentes. Então, eu vou ter menos 5 mais 23. Isso aqui vai me dar 2,6 vezes 10. E aí, quanto que é menos 5 mais 23? Bom, menos 5 mais 23 a gente sabe que é 18, tá joia? Então, isso daqui é as nossas duas respostas da letra C e letra D. Então, é isso, pessoal. Esse é o nosso vídeo sobre a segunda semana, né, do PET do primeiro ano. Espero que tenha contribuído com vocês, tá certo? Quem for meu aluno que ainda tiver um pouco de dúvida, pode deixar mensagem aí nos comentários abaixo, ou pode me mandar mensagens também particularmente, né? E eu espero que vocês continuem estudando. Não fiquem só no que está no PET, não. Façam pesquisas, busquem na internet, busquem, de repente, nos livros que vocês têm aí em casa, tá? E não se esqueça, a matemática a gente só aprende fazendo. Vamos junto?